Abre comigo a palavra de Deus em Atos capítulo 9, versículos de 1 a 9. Atos capítulo 9, versículos de 1 a 9. Assim como eu falei, nós fomos ministrar. Ontem, às 8, também estava lá com a gente. Ela ministrou na sexta-feira à noite. Foi um tempo muito legal em algumas igrejas. E ontem, exclusivamente, em uma das igrejas que eu fui ministrar, eu voltei num retiro que eles fazem todo ano. E eu comecei a perguntar para os líderes: pô, cadê o fulano? Cadê o ciclano? E eles começaram a contar as histórias de cada um deles. E eles começaram a falar: pô, o ciclano não está mais com Jesus. O fulano não está mais vindo para a igreja. O Beltrano, ele está numa fase meio que uma crise na mente dele. E eu comecei a pensar junto com o Espírito Santo. Por que isso tem acontecido, Espírito Santo? Por que as pessoas elas têm encontros sobrenaturais? Elas vão, elas recebem um Shaba, elas tomam literalmente um punch do Espírito Santo, elas rolam, elas caem na presença de Deus. E daí, depois de 3 meses, depois de 5 meses, aquelas pessoas elas vão se esfriando, elas vão perdendo aquele primeiro amor, aquela paixão, até chegar num ponto de vida sem Deus. Eu já experimentei isso. E a minha oração todos os dias é: Senhor, que essa chama não venha se apagar. Que essa chama que hoje o Senhor está acendendo mais um pouco, que amanhã venha ser acesa mais um pouco, depois de amanhã mais um pouco, até o resto da minha vida. E sabe, é muito fácil, principalmente com os jovens, nós temos conferências, nós temos eventos, nós vivemos de evento em evento. Ou talvez nós vivemos de domingo a domingo, esperando talvez um culto, esperando uma palavra de conforto. Mas quando, na verdade, o Senhor está nos convidando para uma vida diária, uma vida constante com Ele. Eu dou graças a Deus por nós termos cultos de domingo abençoados, mas eu dou graças a Deus também por na minha casa eu poder receber o Espírito Santo. Por dentro do meu carro eu poder fechar a janela e começar a gritar na presença de Deus o quanto eu amo Ele. Eu poder talvez no meu dia a dia, eu dou graças a Deus porque eu trabalho nessa igreja, então todos os dias eu estou aqui de trabalhar num ambiente como esse. Mas se você no seu escritório você não tem um ambiente onde as pessoas estão buscando a Deus, você tem a liberdade de estar no teu ambiente de trabalho. Hoje eu trabalho com jovens que levam isso para dentro das universidades e a presença de Deus está com eles aonde eles forem e aonde eles estão indo. Irmãos, eu creio que nessa noite o Senhor quer nos levar para o entendimento dessa vida constante com Deus, desse caminhar progressivo que Deus ele tem preparado para as nossas vidas. É um momento onde nós estamos hoje, como igreja, recebendo mais do que nunca um derramar do Espírito Santo. Quem concorda comigo? Eu não sei você, mas há 12 anos atrás a presença de Deus era assim intensa, mas não como é hoje. O Espírito Santo ele se movia assim, mas eu não via tantas curas como eu vejo hoje. Eu não via antes pessoas sendo ministradas e tocadas com essa mesma intensidade que existe hoje na igreja. E o Senhor ele tem nos abençoado, Ele tem nos dado a presença dEle com uma forma de estarmos cada vez mais envolvidos e engajados na presença dEle. E estarmos num relacionamento de intimidade, assim como Ele designou lá atrás no começo, no Jardim do Éden. Porque a verdade é que você foi criado para ter relacionamento com Deus. Fala comigo, relacionamento. Nós somos criados para ter relacionamento com Deus. O fruto do pecado foi a quebra desse relacionamento. Nós fomos expulsos, o homem foi expulso do Jardim do Éden. Jesus ele veio, ele restaurou. Jesus sendo o caminho, a verdade e a vida, nós temos hoje acesso à presença de Deus. E talvez você possa ser um pouco desafinado assim como eu, como vocês perceberam agora, mas Deus ele não está preocupado se você é super afinado, como a Zoe Lili, ou se você é um Felipe Borges super desafinado, mas o que Ele quer ver corações rendidos a Ele. Amém? E eu creio que nessa noite nós vamos terminar o culto se rendendo a Ele. Eu creio que vai ser um tempo onde nós vamos completamente nos prostrarmos diante dele e falar: Deus, eu quero viver essa constância. Atos capítulo 9, versículo 1, a palavra de Deus conta a história de um dos homens que revolucionou e foi uma das pessoas que fez com que o evangelho fosse pregado, uma das pessoas que fez com que a instituição igreja permanecesse até hoje. Paulo, ele está como Saulo ainda, ele está respirando ainda ameaças no versículo 1, e morte contra os discípulos do Senhor. E dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, os cristãos, assim homens como mulheres, o levassem presos para Jerusalém. Saulo ele perseguia cristãos. Ele ia contra aquelas pessoas que eram do caminho.
as pessoas que seguiam a Jesus. E Saulo ele vivia essa vida perseguindo cristãos, achando que fazia a coisa certa. Continuando no versículo 3, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Para aqui comigo. Todos nós um dia nós caímos do cavalo, e se você não caiu do cavalo, talvez essa noite é a tua noite. Mas se você já caiu do cavalo como eu, 12 anos atrás, nessa igreja, no andar de baixo, durante uma reunião do Eclectus, na qual Zoe Lili e Mauro Tanaka eram os líderes desse grupo de adolescentes, eu estava no fundo do salão, ouvindo a Zoe adorar, e de repente, quem aparece? Jesus aparece. E eu vou lá e eu caio do cavalo, minha vida é transformada, Jesus Cristo ele me transforma, Jesus Cristo ele fala comigo, e eu tive um encontro sobrenatural com o amor de Jesus. Quantos aqui já tiveram um encontro de você cair do cavalo com Jesus? Se você não teve, talvez essa noite é a tua noite. Talvez não, vai ser a tua noite em nome de Jesus. E Saulo, ele tem aquela experiência com o Senhor. Ele tem então um momento sobrenatural, que é tanta presença de Deus, é tanta glória de Jesus Cristo, que os olhos dele, os olhos naturais, eles perdem a visão. E Paulo ele fica cego, Saulo ele fica cego naquele momento. É tanta glória de Deus naquele encontro que ele fica cego. Continuando, e os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levanta Saulo da terra, e abrindo os olhos, não podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco, e esteve 3 dias sem ver, durante os quais não comeu e nem bebeu. Sabe, irmãos, todos nós já tivemos encontros com o amor de Deus. E eu não estou aqui falando só que nós temos que ter um encontro em nossas vidas, mas nós temos que ter diversos encontros ao longo da nossa caminhada com o Senhor. Saulo ele tem aquele primeiro encontro que é o encontro mais marcante, o encontro transformador. Eu lembro de um outro encontro que eu tive transformador, que foi em 2008. Eu estava num período meio que de crise, o que fazer do meu futuro, faculdade, naquela fase onde as pessoas elas procuram respostas. Eu fui procurar no lugar errado, não encontrei as respostas. Pela graça de Deus, tive um outro encontro que eu caí do cavalo de novo, e pastor Teófilo voltou dos Estados Unidos, me convidou para fazer parte do movimento Dunamis, e foi um período onde eu passei por uma transição. Ele realizou um discipulado junto comigo, com mais outras pessoas, e foi um período onde Deus ele foi transformando a minha vida aos poucos. E eu creio que quando nós temos um encontro com Deus, quando nós experimentamos a presença dele, algo dentro de nós é transformado. Bill Johnson é uma referência para muitas pessoas, para mim ele é uma referência. Ele diz que um verdadeiro encontro com Deus é aquele que quando você levanta ou sai dele, algo dentro de você é transformado. Para imaginar os encontros que você já teve com o Senhor Jesus Cristo. O que foi transformado dentro de você? Essa transformação é o que testifica que você teve um encontro com Deus. Porque não é possível você encontrar Jesus, encontrar Deus e algo não ser transformado, porque quando você contempla Ele, conhece Ele, você entende quem você é, porque nós somos criados à imagem e semelhança dEle. E naquele momento, Saulo está depois daquele encontro, num lugar, na casa dele, e daí a palavra de Deus fala no versículo 17, um pouco mais para frente: então Ananias foi e entrando na casa, impôs as mãos sobre eles, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperaste a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Naquele momento, Ananias é enviado por Deus. Para pensar um pouco nessa situação. Ananias é enviado por Deus para ir falar com um homem que estava perseguindo cristãos. Naquele momento, Ananias ele chega na casa de Saulo, ele vai de encontro a Saulo e a primeira coisa que ele fala: amigo. Não um pouco assim estranho você ouvir Ananias falando amigo para Saulo? Eu creio que Deus ele preparou o coração de Ananias para ir até Saulo. Naquele momento, Saulo ele vai, ora por cura na vida de Saulo. Saulo ele recebe a cura, ele volta a enxergar, e naquele momento Saulo ele é cheio com o Espírito Santo, assim como a palavra de Deus diz. Sabe, irmãos, eu creio que quando nós temos um encontro com Deus, nós necessitamos de um Ananias em nossas vidas. Nós necessitamos de alguém que vai nos impulsionar e vai nos ensinar para nós alcançarmos aquilo que Deus tem para as nossas vidas.
Eu não sei se algumas pessoas aqui já são mais convertidas há algum tempo. Eu sei que nós temos muita gente aqui que já está há muito tempo aqui nessa igreja, frequentando e participando daquilo que Deus tem feito aqui, caminhando nos caminhos do Senhor. Mas talvez você é uma pessoa que aceitou Jesus há 2 meses. Eu não sei qual que é o teu nível que você está. Mas eu creio que se você estiver no nível de Saulo, depois de um encontro com Deus, busque o Ananias. E se você hoje está numa posição de Ananias, quem que é o Saulo, o Paulo que você está levantando? Eu agradeço a Deus porque nessa igreja existem muitos Ananias. Homens que estão aqui na primeira fileira, que têm investido em futuros Paulos que vão estar pregando a palavra do Senhor, assim como eu hoje. E eu agradeço a Deus por essa casa, porque nessa casa existem pessoas que realmente falam: amigo, eu vim aqui para orar por você, eu vim aqui para fazer com que o Espírito Santo seja derramado na tua vida. E nessa noite o Senhor, Ele quer trazer esse comissionamento para mim e para a tua vida. Se você não for um Saulo, talvez Deus vai te usar como um Ananias na vida de muitos Saulos. Amém? E continuando a vida de Saulo, eu creio que a vida cristã, ela é uma constância, ela não é uma corrida que nós corremos de 100 metros, mas é uma maratona. Eu creio que nossa vida é uma constância nos caminhos do Senhor. E eu lembro, alguns anos atrás, o pastor Teófilo ele me fez um convite para correr uma maratona, uma maratona não, né? Uma corrida de 10 quilômetros. E assim, eu nunca corri uma corrida de 10 quilômetros. Na verdade, eu nunca tinha corrido nenhuma corrida. Na verdade, eu vinha com aquele papo assim: eu jogo bola, né? Quando sabe o que eu estou falando? Eu jogo bola, então eu estou preparado e tal. E a gente fez uma competição. Eu lembro que a gente fez uma aposta para fazer aquela coisa mais competitiva, aquela competição saudável, sabe? Quem chegasse primeiro ganharia a churrascaria do outro. E a gente, tudo bem, se inscreveu nessa corrida, ninguém se preparou para nada. Chegou o grande dia. Começou a corrida, no primeiro minuto é tipo, ou tudo ou nada, eu vou correr como se não houvesse amanhã. Comecei a correr, deu 1 minuto, já estava tipo, exausto, assim, não aguentava mais nada. E eu, caramba, acho que eu deveria ter me controlado um pouco, organizado um pouco a minha corrida. E daí as pessoas passavam tal, e eu, nossa, não estou com preparo nenhum. Continuei correndo, continuei prosseguindo. De repente eu falei assim, acho que eu vou parar aqui, não aguento mais. De repente eu vi o pastor Teófilo correndo. Eu falei, não, agora eu vou começar a correr. E começou aquela competição super saudável. E um querendo correr mais que o outro, e aquela competição. E aos poucos eu comecei a sentir a falta de um preparo, a falta de um planejamento para aquela corrida. Quantos aqui correm, participam de maratonas? Cadê os atletas aqui? Vamos dar uma salva de palmas para esses atletas. É isso aí. Ó o Cezão. Cezão corre. E eu não sei, acho que os atletas aqui eles podem confirmar isso, mas quando você vai correr, quando você vai participar de uma maratona, você tem que se preparar. E eu estava naquela maratona correndo, naquela corrida, e aos poucos eu comecei a ouvir a voz do Espírito Santo trazendo um chacoalhão para a minha vida. Não só nessa corrida, Felipe, você tem que se preparar, mas para tudo que você for fazer, você tem que se preparar. E daí eu continuei correndo, firme, e daí entra a misericórdia de Deus nas nossas vidas quando nós não nos planejamos, não nos preparamos para aquilo. Mas eu creio que a nossa igreja, a igreja Monte Sião, não vive de misericórdia, mas vive da graça abundante, amém? Mas às vezes a misericórdia aparece, e daí de repente no meio daquela corrida de 10K, eu começo a enxergar lá longe assim, umas mulheres com aquelas camisetas laranja. E eu, o que são as mulheres de camiseta laranja? Comecei a me aproximar, quando eu vejo, estava dando amostra grátis de Gatorade no meio da corrida. Quando eu vi aquilo lá, eu falei, nossa, agora eu estou me achando um atleta, né? Então já saí correndo, peguei o Gatorade, aquela música Carruagem de Fogo, Israel. De repente o Espírito Santo ele começa a falar comigo de novo. Sabe, Felipe, às vezes quando eu vejo que você está se esfriando, quando você perde a tua constância comigo, eu mando sinais. Aquela mulher de Gatorade era um sinal. Tudo bem? Quantos aqui sabem que o Espírito Santo ele fala com você até numa corrida de 10K? Tudo bem? Tranquilo? O Espírito Santo ele fala com a gente. E daí, glórias a Deus. E daí aquela pessoa era como um sinal do Espírito Santo apontando que eu estava no caminho. Que caminho? O caminho da linha de chegada para ganhar churrascaria. Peguei lá o Gatorade, tomei, parecia que depois daquele Gatorade tudo mudou na minha vida. Estava correndo como se não houvesse amanhã de novo. Beleza, voltei aquele fôlego, ganhei, cheguei em primeiro lugar. Uhul, churrascaria, é isso aí, festa. Aquela competição saudável, né? Pô, cheguei primeiro, tal, tranquilo. Dia seguinte,
Esse dia eu nunca vou me esquecer. Fui para a faculdade assim. Cara, o que aconteceu? Nada não. Cheguei no estágio, o que aconteceu? Nada não. Durante uma semana, eu nunca senti tanta dor na minha perna. Era uma dor assim que eu não conseguia andar. Orava por mim mesmo, Senhor, toca agora nas minhas pernas, em nome de Jesus, cura agora. Oh, repreendemos o espírito de enfermidade. Orei muito, irmãos. Dorflex. E eu creio que isso foi uma lição simples na minha vida, que me ensinou muitas coisas. E o Senhor começou a falar comigo, Felipe, tudo que você for fazer daqui para frente, você tem que se preparar. Sabe, muitas pessoas, elas pensam, quando eu tiver aquela oportunidade na minha vida, ou quando eu tiver aquela posição, aí sim vai vir uma demanda na minha vida, e daí eu tenho que me preparar. Quando na verdade o processo ele é ao inverso. Abraão, ele antes mesmo de ser pai, ele já agia como pai, e quando chegou a oportunidade, ele já era pai para muitas nações. Sabe, irmãos, nós temos que começar a nos preparar para aquilo que Deus ele vai fazer nas nossas vidas. Como que funciona isso? É um andar profético. Deus, eu quero começar a entender os tempos, eu quero começar a discernir os tempos na minha vida. Eu tenho que me preparar para aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E a minha vida não é uma corrida de 100 metros, não é uma vida de domingo a domingo, não é uma vida de conferência em conferência, mas é uma vida diária com Ele. Abre comigo aí em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, Paulo, ele então tem esse start na vida dele. Ananias vai, ora por ele. Ananias entrega o Espírito Santo na vida dele, libera o Espírito Santo. E Paulo, ele sai daquele momento e ele já começa a viver a vida dele. Ele já começa a pregar, ele já começa a ir levantar pessoas para fazer com que a igreja de Jesus Cristo fosse formada ao redor do mundo. E Paulo, ele está pregando o evangelho com ousadia. E ele escreve uma carta. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Jesus. Versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Quando nós aceitamos Jesus no nosso coração, a nossa corrida ela começa. É dada a largada e nós temos que continuar prosseguindo. Nós temos que continuar avançando, e é isso que o apóstolo Paulo lhe traz aqui nessa noite. O apóstolo Paulo, na palavra de Deus, em Filipenses capítulo 3, ele fala: irmãos, não que eu tenha já alcançado, mas o que eu faço, eu esqueço daquilo que ficou para trás, e eu continuo avançando para aquilo que Deus tem na minha vida. Eu continuo buscando aquilo que Deus ele tem para mim. O que Deus ele tem para mim e para você, irmãos? Deus ele tem uma vida assim abençoada. Deus ele tem sim grandes coisas para fazer através das nossas vidas. Mas eu creio que, acima de tudo, Deus ele tem para nós um estilo de vida igual ao de Jesus Cristo. Fala comigo, estilo de vida igual ao de Jesus Cristo. Paulo, ele fala aqui no começo desses versículos, ele fala: não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Jesus. Paulo ele está numa busca constante de se assemelhar com Jesus Cristo. Ele está numa busca constante para alcançar a perfeição em Deus, para alcançar aquilo que Deus ele tem para a vida dele. E ele prossegue, ele se prepara para isso, ele continua seguindo, ele continua focado naquilo que Deus tem para a vida dele. A palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 23, você não precisa abrir, você pode anotar aí na tua casa, você pode abrir. A palavra de Deus diz: não sabeis vós que todos os que correm no estádio, todos correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, ele se prepara para alcançar uma coroa corruptível. Mas nós, a igreja de Jesus Cristo, vai alcançar uma coroa que é incorruptível. Uma coisa que a Zoe falou na sexta-feira à noite, ela falou assim, mais ou menos assim, você pode depois me corrigir, mas ela falou assim: é interessante nós pensarmos que talvez um século de vida vai determinar toda a eternidade que Deus tem para nós. Se você parar para analisar, quando nós aceitamos Jesus,
você começa a viver tudo aquilo que você vai viver pro resto da tua vida. E o resto da tua vida não é só aqui na terra. Não é só algumas décadas que você vai viver aqui na terra, mas é toda uma eternidade. Porque você não tem que esperar morrer para começar a viver a eternidade. Ela começa quando você aceita o Senhor Jesus Cristo no teu coração. Eclesiastes 3:11, a palavra diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Quando nós aceitamos Jesus, nós já temos o direito e nós temos que começar a viver aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E o apóstolo Paulo, ele entende isso. E como que nós fazemos para nós vivermos a nossa vida constante, buscando aquilo que Deus tem para as nossas vidas? Paulo, ele diz: todos os que correm no estádio, todos eles correm, mas só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis. Eu quero falar aqui um pouco sobre a questão da disciplina que o apóstolo Paulo ele traz com a analogia de um atleta. Ele fala que o atleta ele não desperdiça golpes, ele não desperdiça a energia dele, mas ele está focado, ele está constante naquilo que Deus tem. E um pouco mais para frente, nesse próprio versículo, a palavra de Deus, nesse próprio capítulo, a palavra de Deus fala que o atleta ele está se dominando para que tendo ele fala assim: e eu também esmurro o meu corpo e o reduzo a nada, para que tendo eu pregado a outros, não venha a ser desqualificado. Nós temos que entender que aquilo que Deus ele quer fazer nas nossas vidas não é só simplesmente para beneficiar as nossas vidas. Ontem, depois de pregar, um jovem veio falar comigo, ele falou assim: eu lembro de um ano atrás, quando você veio aqui, e você me entregou uma palavra que Deus ia me enviar para as nações. Daqui 2 semanas eu estou indo para a África para servir no campo missionário. Eu agradeço a Deus pela tua vida. Sabe, irmãos, eu começo a ver o fruto de abraçar o processo de Deus na minha vida. Qual que é esse fruto? É ver pessoas sendo impactadas através da minha vida. É ver pessoas recebendo o amor de Deus, porque um dia eu falei: sim, Deus, eu prossigo para o alvo. Eu não sou uma pessoa perfeita, eu tenho falhas, mas uma coisa eu faço: eu esqueço aquilo que ficou para trás e eu continuo avançando, eu continuo progredindo naquilo que Deus tem para a minha vida. E algumas maneiras de nós mantermos o nosso andar com Deus constante, eu creio que agora nós vamos entrar num ponto assim bem prático mesmo. Se você puder anotar, eu vou dar aqui 3 pontos para nós vivermos a nossa vida de maneira constante. Primeiro ponto dessa noite é a questão das disciplinas espirituais. Assim como eu falei em 2008, o pastor Teófilo ele voltou dos Estados Unidos para começar o movimento Dunamis. Ele convidou alguns jovens e eu lembro que era um discipulado constante. A gente tinha reuniões até altas horas e nessas reuniões a gente falava muito sobre a questão do andar com Deus, das disciplinas espirituais. O que são as disciplinas espirituais? Era uma coisa assim bem prática. A gente colocava lá: oração com entendimento. A gente colocava na planilha. Oração em línguas, 15 minutos por dia, a gente colocava na planilha. Leitura de 3 capítulos da Bíblia por dia, a gente colocava segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, domingo, e fazia de novo, segunda, terça, e fazia a planilha do mês. Colava no espelho do banheiro, colava no espelho do quarto, colava no meu carro, e eu ia lá: hoje, como é que tá, Felipe? Dei check, orei em línguas, orei com entendimento, eu meditei na palavra de Deus, eu escrevi em diário, eu estou fazendo um jejum essa semana, eu coloco. Talvez é uma coisa assim muito, talvez você pode pensar assim: um negócio muito estranho assim, eu pegar e fazer uma coisa, parece uma coisa meio religiosa, uma coisa meio... Não, irmãos, aos poucos você vai quebrando o mecanismo e aquilo lá vai sendo um estilo de vida. Hoje eu não tenho mais planilhas espalhadas no meu quarto, mas eu tenho esse estilo de vida de buscar a Deus, porque lá atrás eu fui bem disciplinado, buscar todos os dias, orar todos os dias. Mas eu creio que Deus ele quer fazer com que isso seja um estilo de vida para nós. Então, esse é o primeiro ponto, as disciplinas espirituais. O segundo ponto para nós vivermos uma vida constante com Deus é constância, abraçando o processo do Espírito Santo em nossas vidas. Eu creio que tudo aquilo que Deus ele tem trabalhado em nós, assim como eu falei, é para beneficiar as pessoas. E nós abraçarmos o processo do Espírito Santo é algo que requer sim disciplina, é nós estarmos firmes com o Senhor nas montanhas e nos vales, nos momentos de angústia, nos momentos de tristeza. É nesse momento que nós temos que perseverar. O apóstolo Paulo ele fala que as tribulações momentâneas não está comparada com a glória futura. Abraçar o processo de Deus. Talvez hoje você está passando por um deserto, talvez hoje você está passando por momentos difíceis na tua vida, mas Deus ele está te preparando, Ele está forjando o teu caráter para coisas grandes. Abrace o processo de Deus. E eu creio que esse processo não vai te beneficiar apenas, mas pessoas vão ser beneficiadas através da autoridade que Deus ele vai te dar. E o terceiro ponto, fala comigo: fique perto de boas amizades. T.D. Jakes é um homem que eu gosto muito, é um líder
no corpo de Cristo, é uma pessoa muito influente nos Estados Unidos e ao redor do mundo. T.D. Jakes, ele fala sobre 3 tipos de amizade que nós podemos ter em nossas vidas. A primeira delas são os nossos companheiros. O primeiro grupo de pessoas são aquelas pessoas que elas vão estar com você por quem você é. Pessoas que vão te amar quando você errar, pessoas que vão te amar quando você acertar, pessoas que vão estar do teu lado quando você, algumas vezes, decepcionar elas vão estar com você lado a lado. É aquela imagem de Davi e Jonatas. Com essas pessoas você pode prosseguir na direção do teu chamado. Com essas pessoas você pode compartilhar os teus sonhos, porque nunca eles vão usar os teus sonhos como talvez uma armadilha para você, ou pegar os teus sonhos e usar isso contra você. Esse tipo de pessoa você tem que ter do teu lado. T.D. Jakes, ele fala que se você tiver umas 2 ou 3 pessoas como seus companheiros, pessoas do teu lado, você está bem para cumprir o chamado de Deus na tua vida. E eu pergunto para você, quem são essas pessoas na tua vida? Quem são os companheiros que Deus ele estabeleceu na tua vida? Pessoas que você pode contar os segredos mais horríveis que você tem. Pessoas que você pode abrir o teu coração e compartilhar coisas que você já fez, coisas que você deixou de fazer. Mas pessoas que acima de tudo te amam. O segundo grupo de pessoas que T.D. Jakes ele fala sobre os colegas. O que são os colegas? São aquelas pessoas que vão passar pela tua vida, elas vão passar e elas vão estar com você, não por aquilo que você é, mas por aquilo que você faz ou representa. Tudo bem? Todo mundo me acompanhando aí? Pessoas que vão estar com você por aquilo que você representa. Então, se você hoje trabalha talvez para uma organização, essas pessoas elas vão estar com você porque você representa aquela organização. Pessoas que elas vão te acompanhar por aquilo que você faz. Esse grupo de pessoas também é um grupo saudável e você vai precisar dessas pessoas para você viver uma vida constante com Deus. Pessoas que vão estar te impulsionando naquilo que você faz. Existe o terceiro grupo de pessoas que são os camaradas. Tudo bem? Quem são os camaradas? Tá bom? A tradução, eu que traduzi, Felipe Borges traduzindo o que ele fala, mas os camaradas são aquelas pessoas que elas não estão com você por quem você é, elas não estão com você por aquilo que você faz ou representa, mas elas estão com você naquilo que você é contra. Consegue identificar essas pessoas na tua vida? Talvez pode ser aquelas pessoas que... Sabe quando você está na fila do banco, aquelas pessoas elas começam, nossa, que fila, daí a outra pessoa já se junta, e daí cria lá aquele comitê lá, nossa, que fila é essa? Hoje eu fui no frango assado, de repente só tinha um caixa aberto, 4 fechados e uma fila gigantesca. De repente começou uma revolução ali. O pessoal, que absurdo, não abre o caixa, que não sei o quê. E daí todo mundo se uniu, se juntou. Essas pessoas que vão estar com você naquilo que você é contra, elas vão continuar com você até alcançar aquilo que elas estão buscando. Beleza, passei no caixa, entrei no meu carro, fui embora, não tenho mais contato com essas pessoas. Por que eu estou compartilhando isso? Nós teremos muitas amizades, nós teremos pessoas que vão passar pela nossa vida. O grupo 1 é o ideal. O grupo 2 e 3, eles vão aparecer na tua vida. São pessoas que vão estar com você por aquilo que você representa, por aquilo que você é contra. Não só na coisa negativa, mas uma coisa que você é contra, talvez ir para as ruas e manifestar o teu patriotismo. Mas eu quero que você entenda que o errado não são esses tipos de pessoa na tua vida. O errado é você fazer com que a pessoa do grupo 3 participe no teu coração do grupo 1. Aí sim você se frustra. Pô, mas aquele líder lá, nossa, ele machucou meu coração. Não quero mais saber da igreja. Não quero mais saber de Deus. Não quero mais saber de nada. Eu estou muito machucado. Só eu sei o quanto estou machucado. Por quê? Talvez será que você não colocou essa pessoa do grupo 3 ou do grupo 2 no grupo 1? Sabe, irmãos, eu compartilho isso para nós entendermos que nós temos uma maratona pela frente. Coisas podem nos distrair. Mas uma coisa que nós não queremos é... E o fulano, como é que ele está? Pô, se desviou. Eu frequento essa igreja já há 12 anos. Participo dessas reuniões. Participo do grupo de jovens. Sou o líder do grupo de jovens agora. E eu fico imaginando, pô, e o fulano, por que ele não está aqui hoje? O que aconteceu no meio do caminho que ele se desviou? Mas eu creio que Deus ele tem para nós algo que vai durar para o resto das nossas vidas.
E na nossa lápide vai estar escrito: Felipe, Pastor João, Tio Chiaque, Bruno. Vai falar nome por nome. E na lápide de cada um aqui, dessa igreja, vai estar: foi até o fim com Jesus. Perseverou até o fim. Sabe, irmãos, Deus ele está levantando uma geração que vai perseverar. Uma geração que vai combater o bom combate. Que vai guardar a fé. Que não vai ser uma geração quando a dificuldade aparece, a fé ela esfria. Ou quando está tudo numa boa, para que buscar a Deus? Está tudo dando certo. Já fechei um contrato aqui. Já fiz aqui a minha negociação. Está tudo bem, minha família está bem, os meus filhos estão bem, os meus filhos estão tranquilos, não estou dando trabalho. Para que ir para a igreja? Está tudo dando certo. Mas eu creio que o Senhor está separando a igreja Monte Sião, que é uma igreja que vai perseverar até o fim, que vai buscar até o fim. Não que nós já tenhamos alcançado, tem muito ainda para nós alcançarmos. Eu fico imaginando como serão os próximos 10 anos, 15 anos. Nós tivemos semana passada a reunião da equipe Dunamis. Eu creio que todo mundo aqui conhece o movimento Dunamis. Para quem não conhece, o movimento Dunamis é um movimento que saiu dessa igreja, incentivado e cada vez mais empurrado dessa igreja para ser uma bênção para outras igrejas. Nós completamos 7 anos e nós ficamos muito felizes com aquilo que Deus ele já fez até hoje. Mas eu creio que o nosso futuro é um futuro brilhante. Nós temos ainda muito para fazer como movimento Dunamis, como igreja Monte Sião. E Deus ele tem sido fiel. E a gente começa a lembrar das histórias. E eu comecei a lembrar de algumas histórias de jovens que estavam com a gente no começo e que continuam com a gente. E eu quero contar a história de um jovem. Eu não vi ele hoje aqui, mas algumas pessoas vão saber, eu não vou falar o nome dele para guardar a privacidade. Eu lembro uma vez em Curitiba, em 2009, nós fomos viajar para Curitiba para fazer um treinamento do Randy Clark. Quem aí conhece o Randy Clark? Ele se move muito em curas, sinais e maravilhas, é algo assim realmente sobrenatural. E a gente estava lá aprendendo, e eu lembro de um culto que o Espírito Santo ele se moveu assim de maneira sobrenatural. Pessoas foram tocadas, e era um grupo onde gringos eles participavam das reuniões junto com os brasileiros. Eu lembro que nessa noite eu vi os gringos com as bandeiras, correndo de um lado para o outro, uns americanos que eram super quietinhos, subindo nos bancos de madeira, numa igreja quadrangular. Eu lembro daquela noite como se fosse hoje. E daí de repente eu estou lá no fundo, e eu escuto uma voz do Espírito Santo: vai lá e começa a tocar a bateria. Vai lá e toca a bateria. Naquele momento estava só uma irmã tocando um violão. E o Espírito Santo começou a falar: vai lá e toca a bateria. Para quem me conhece, nada. Nunca fiz aula, nunca, no máximo batuque no esqueci o nome. Do carro. No capô do carro. É o capô? Não é o capô, é o painel, obrigado, tio. O painel do carro. No máximo um batuque lá quando começa aquela música um pouco mais empolgada e tal. Mas nunca toquei bateria na minha vida. Eu até olhei pro lado assim para ver se era alguém zoando, né? Vai, os caras tá embaixo do banco brincando. Foi tão real aquela voz. E eu, o que eu vou fazer, né? Daí aquela negociação com o Espírito Santo, que a gente sempre perde. Quando me peguei, eu estava já no meio da igreja, indo em direção da bateria. O que eu vou fazer? Sentei na bateria e comecei a tocar a bateria. Daí vi os caras assim, os caras da igreja: o que você está fazendo aí? Não sei. E tocando lá, o Espírito Santo se manifestando, e as pessoas sendo tocadas. E de repente, um jovem aqui dessa igreja, ele cai na unção, ele recebe um batismo sobrenatural com o Espírito Santo. Ele começa a orar em línguas como nunca antes. Ele começa a receber o Espírito Santo. E a gente sai daquela ministração, a gente entra no carro. O que a gente sempre faz depois de uma ministração, de um culto, um grupo de jovens? O que eles sempre fazem? Eles vão comer. Crente adora comer, né? Não vê a hora de acabar o culto para comer. Tem Shabacoff lá embaixo, tá bom? Já estou fazendo aqui a propaganda. A gente estava no carro e beleza, estava todo mundo já super alegre. Nossa, que noite incrível, o Espírito Santo se manifestou. Cara, você foi tocar a bateria. Eu, cara, não estou acreditando até agora que eu fui tocar a bateria. E aquele jovem, ele estava quieto, ele não falava nada. E a gente, cara, o que está acontecendo com ele, né? Acho que o Espírito Santo está fazendo alguma coisa muito profunda na vida dele. A gente chegou num restaurante mexicano, pô, me vê um nacho, me vê uma coca zero com gelo e limão, me vê um taco. E de repente chegou a vez dele de pedir Chorabalabassataranayera. Charabal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 
passo para trás. Cara, o que está acontecendo aqui?
Inchou, para de zoar, mano. Que isso, cara doido, velho. E de repente, ele não conseguia mais falar português naquela noite. O Espírito Santo encheu tanto ele, que ele foi pro restaurante, pediu um nacho, e de repente, chora lá na ira. Por que eu conto essa história? Porque eu dou graças a Deus que hoje, durante os cultos, durante as reuniões, a gente está indo no carro, antes de chegar talvez uma ministração, antes de fazer alguma coisa, esse mesmo jovem, ele continua no xararararará. Ele continua orando em línguas. Ele continua buscando o Espírito Santo. Sabe, irmãos, Deus ele quer uma constante. Eu não estou falando para você agora ir para o restaurante, começar a orar em línguas lá na frente dos garçons. Não, não é isso. O que eu estou falando para vocês essa noite é que nós temos que perseverar naquilo que Deus tem para nós. Quando você vê o nível de fé, quando você vê o nível espiritual baixando, é hora de você buscar. Deus, eu prossigo para o alvo. Eu tenho uma força de vontade que é o Senhor que coloca no meu coração e eu continuo prosseguindo. Eu tenho aqui as disciplinas espirituais, eu abraço o processo que o Senhor tem na minha vida, eu me cerco de pessoas que estão comigo. Será que você tem se rodeado com pessoas que realmente querem aquilo que você quer? Pessoas que estão buscando ao Senhor. Essas pessoas, elas estão aqui essa noite. As pessoas dessa casa são pessoas que você pode correr. Não é uma maratona de talvez 21K, que eu, pastor Teófilo e mais um jovem dessa igreja nós iremos participar. Dia 24 de julho, esteja em intercessão, orando, amém? Amém, igreja? Estaremos lá representando a Monte Sião, os atletas do Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor quer que nós venhamos nos preparar para aquilo que Ele vai fazer. Nós já temos recebido muito nesses últimos dias. Deus tem se manifestado de maneira poderosa, mas existe mais. E não vamos esperar chegar ao mais para nós estarmos preparados. Vamos começar a viver o agora. O que Deus tem para mim hoje? O que Deus ele quer fazer na minha vida hoje? Eu prossigo para o alvo. Eu quero alcançar aquilo que Deus tem para mim. Felipe, mas você não sabe da minha história, você não sabe daquilo que eu tenho vivido. Jesus ele nunca falou que seria fácil. Jesus nunca falou que seria 1000 maravilhas. Começa a me seguir que vai ser tudo 1000 maravilhas, vai ser tranquilo. O que ele fala? Pega a tua cruz e me segue. Carrega a tua cruz e vem comigo. Cada um aqui tem uma cruz para carregar. Assim como o apóstolo Paulo, cada um aqui tem um espinho na carne. Não vai ser fácil. Mas a palavra fala em Isaías, capítulo 30, versículo 23. Mesmo se nós desviarmos para a esquerda ou para a direita, uma voz vai vir atrás de nós e vai falar assim: este é o caminho, permanecei nele. Talvez você entrou aqui com o teu nível de fé lá embaixo. Mas eu falo para vocês que nessa noite o Senhor ele quer vir trazer um fôlego para você continuar correndo e você alcançar aquilo que Ele tem para a tua vida. Pô, mas eu tô cheio de culpa, tô cheio de julgo. Pequei essa semana, tô batalhando com essa culpa, tô sentindo uma coisa ruim no meu coração. Mesmo se você se desviar para a esquerda ou para a direita, este é o caminho, permanecer nele. Sabe, irmãos, Judas ele teve uma atitude de simplesmente desistir. Preparou aquela corda, foi, pulou, se enforcou, se matou e acabou a história. Mas um jovem ele teve um entendimento da metanoia. O pastor Teófilo ele tem pregado nesses últimos 2 domingos sobre a metamorfose, de nós termos uma metamorfose ambulante, de nós termos essa transformação diária. É o processo que o Espírito Santo ele quer causar dentro de nós nessa noite também. Nós temos uma metanoia, fala comigo, metanoia. É a mudança dos nossos paradigmas, da maneira de nós pensarmos, fruto de um encontro com Deus, fruto de um encontro sobrenatural com Ele, fruto de um encontro que vai fazer com que nós caímos do cavalo. E esse jovem, ele tem a metanoia. Pedro ele nega Jesus por 3 vezes, mas ele se ajoelha e se arrepende, ele escuta. Eu creio que ele escutou a voz de Deus. Pedro, mesmo se você se desviar para a esquerda ou para a direita, este é o caminho. Vai, eu tenho um futuro na tua vida,
Jeremias 29:11, eu sei os planos que eu tenho para a tua vida, são planos de paz, para fazer você prosperar, não são planos de mal. Continua no caminho, Pedro, não desiste, porque eu entreguei uma palavra na tua vida lá atrás, de que você seria uma pedra específica, uma pedra essencial para construir a minha igreja, e eu já te dei a chave do reino dos céus, eu já te dei tudo aquilo que você precisa para você construir aquilo que eu tenho planejado para a tua vida. Continua, prossegue, vai até o fim. Pedro, ele se levanta, ele tem a metanoia, ele se arrepende, ele continua prosseguindo. O Espírito Santo é derramado na vida dele, ele não está mais negando Jesus por 3 vezes, mas ele está convertendo 3.000 pessoas através do Espírito Santo. Sabe, irmãos, talvez você entrou aqui pensando, mas eu neguei Jesus 3 vezes essa semana. Deus, ele tem o teu escritório para você alcançar para Jesus. Deus, ele tem a tua família para você alcançar para Jesus. Deus tem as pessoas que te rodeiam ao redor do teu dia a dia para você alcançar eles para Jesus. Porque eu pergunto para você, por que tanta transformação nas nossas vidas? Por que nós temos que abraçar o processo? É para nós nos parecermos com Jesus Cristo? Sim, mas se limita nisso? Não. Eu creio que nós não queremos ser uma igreja que só recebe, que tem lá a família abençoada, que tem os filhos que buscam a Deus, que não deixam com que a fé esfrie durante as tribulações. Tudo isso é muito bom, nós temos que alcançar isso. O apóstolo Paulo, ele está nessa disposição de alcançar a perfeição em Cristo Jesus. Ele está nessa batalha constante, e isso nós temos que fazer, irmãos. Nós temos que cada vez mais ser parecidos com Jesus Cristo. Mas para quê? Abre comigo aí a palavra em 1 Coríntios capítulo 9, no versículo 23. Existe um propósito por tanta transformação. Existe um propósito para nós nos parecermos com o Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 23. Eu vou ler aqui as palavras de Paulo. Se você achou comigo, fala comigo, avivamento. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem metas, assim luto, não como desferindo golpes, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Para que tanto preparo? Para que eu tenho que me cercar com pessoas boas? Para que eu tenho que buscar o Senhor? Para que eu tenho que receber a transformação? Passar por esse processo de metanoia? Sim, é para você ser abençoado e se parecer com Jesus Cristo. Mas é para que você venha estar diante de uma multidão, de pessoas no teu trabalho, na tua faculdade, aonde você for, e quando você pregar a palavra do Senhor, você não venha ser desqualificado. Mas que pessoas, elas enxerguem Jesus na tua vida. Eu lembro que na faculdade o pessoal me chamava de Jesus. Principalmente depois do dia que eu liderei louvor lá na sala, que era uma apresentação de uma performance criativa. Eu peguei meu violão, Senhor, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tocar uma música aqui da igreja. Na época eu liderava o louvor, glórias a Deus, porque foi lá naquela época, né? Graças a Deus também. E daí eu peguei lá meu violão, comecei a tocar. Quando eu terminei de tocar, uma menina lá atrás começou a chorar. Eu peguei meu violão, quando eu terminei, coloquei no case, não vi a hora de sair, porque o que o pessoal da sala está pensando, o que o professor está pensando. E aquela menina correu atrás de mim, ela falou assim: Felipe, o que aconteceu comigo? Eu estava escutando você cantando essa música, acho que ela não deve ter falado isso, mas deve ter pensado ruim pra caramba, mas de repente eu comecei a sentir um negócio no meu coração. E no meio de uma sala de aula, ela sentiu o amor de Deus. Quando eu escuto um jovem falando, cara, glórias a Deus, porque no ano passado você entregou uma palavra para mim, e hoje eu estou vivendo aquilo que você entregou na minha vida, glórias a Deus, eu agradeço a Deus. Eu falo, Deus, que o Senhor continue me capacitando, para que eu fique firme no teu caminho, e prossiga para o alvo que o Senhor tem para a minha vida. Porque tem pessoas que precisam ouvir da tua palavra, tem pessoas lá fora que necessitam do teu toque, e que quando eu for pregar para essas pessoas, que eu não venha ser desqualificado, mas que a minha vida seja uma ferramenta nas tuas mãos para abençoar as pessoas. Sabe, irmãos, nós temos que entender que Deus, Ele quer te usar, Ele quer nos usar como igreja. É hora de nós irmos pelo mundo afora e nós pregarmos a palavra do Senhor. Mas Felipe, mas eu não sou chamado para ser pastor, eu não sou chamado para pregar a palavra de Deus.
O teu escritório é teu púlpito. A tua faculdade, a tua universidade é o teu lugar onde você vai implantar o reino de Deus. Hoje eu lidero os Dunamis Pockets e nós temos visto diversas pessoas sendo tocadas pelo amor de Deus. Nós estamos em mais de 60 universidades, nós estamos para abrir mais de 100 pockets. Jovens têm se interessado, pessoas estão sendo tocadas e ministradas pelo amor de Deus dentro das universidades. E isso alegra o meu coração, porque em 2008 eu recebi uma palavra. Craig Kinsley, ele me entregou uma palavra, um homem de Deus, ele entregou uma palavra para mim, ele falou assim: Felipe, Deus vai te usar para você ser um pai para essa geração. Uma geração tão numerosa quanto as estrelas dos céus e os grãos de areia da praia. E eu comecei a pensar naquela palavra, e eu fiquei meditando, como é que isso vai acontecer? Será que eu e minha esposa, a gente vai ter talvez uns 15 filhos? já tomei um não aqui. Só 14, né? Como que isso vai acontecer, Deus? Eu lembro do dia que eu falei sim para fazer essa transição para o Ministério Tempo Integral, para viver o meu chamado. Jovens estão se levantando ao redor do mundo para abrir Dunamis Pockets. E eu começo a entender, Deus, aquilo que o Senhor promete, o Senhor é um Deus fiel para completar. E no que depender de mim, eu também quero ser fiel, porque o Senhor tem sido fiel comigo. Eu quero retribuir essa fidelidade. Jovens hoje estão recebendo o amor de Deus. Uma jovem falou assim: deixa eu te contar o meu testemunho. Eu estava querendo me matar já há muito tempo. Cortei meu pescoço e o corte de ponta a ponta. Cortei meus pulsos e o braço dele estava todo cortado. Já tomei soda cáustica. Mas um dia, quando eu estava decidida para pular do 8º andar desse prédio, eu escutei um barulho de um violão. E quando eu abro a porta, era um jovem e um grupo de jovens adorando ao Senhor. E aquele jovem veio na minha direção e falou assim: o inimigo acabou de tentar roubar a tua vida, mas nessa tarde o Espírito Santo, Jesus Cristo, quer te, literalmente, derrubar do cavalo e te dar um futuro. Irmãos, assim como você foi encontrado e foi transformado, essa transformação te dá autoridade para você transformar. Eu acredito que pessoas transformadas têm autoridade para poder transformar. O apóstolo Paulo, ele transformou muitas vidas, ele transformou também, eu acredito, de maneira indireta as nossas vidas, estabelecendo o chamado dele aqui na terra. O apóstolo Paulo, fundador de diversas igrejas, um exemplo de um homem que anda segundo o coração do Senhor Jesus Cristo. Ele impacta a nossa vida até hoje. Ah, mas Felipe, você não sabe a minha história, eu não sou capacitado para poder pregar a palavra de Deus. Meu irmão, se Deus ele levantou um pescador, na verdade alguns pescadores, pessoas sem instrução, para fazer com que hoje essas pessoas fossem influência na minha e na tua vida, imagina o que ele quer fazer comigo e com você. Ah, mas tinha um médico lá, glórias a Deus pelo médico. Jesus ele simplesmente fala: me segue, aprende comigo, tem uma vida diária comigo. Que nessa noite você coloque esse sentimento no teu coração: Deus, eu quero ir até o fim com o Senhor. Eu quero prosseguir para o alvo. E eu creio que o Senhor vai fazer muito através das nossas vidas.